Então, oficialmente, boa noite a todos. Hoje é a nossa aula de número 7, nós vamos falar eu vou dar as orientações para vocês do estágio, né? Então, vamos lá, vamos para os nossos slides. Vou colocar aqui na apresentação. Aí a gente vai começar aqui. Vou começar com o roteiro, né, gente? Nosso roteiro. Todo mundo consegue ver? Dá um joinha. Isso. Então, esse aqui é a observação. Não, peraí, não é esse aqui que eu quero falar agora, não. É o roteiro da nossa aula, peraí. Vamos procurar ele aqui, o roteiro da aula. Aqui. Aqui, achei. Pronto, roteiro da aula. Então, essa aula, como eu falei para vocês, a aula de número 7, hoje são 19/3/2026, e vamos falar sobre diário, anotações, técnica de registro, diário de campo e relatório, mas no sentido de como escrever cada instrumento desse aí, mas a gente vai fazer as orientações do estágio, né? Hoje a gente vai falar sobre essas orientações. Já deixei na plataforma lá para vocês, disponível. Opa, saiu daqui. Tá. Então, o nosso objetivo principal é desenvolver a capacidade de analisar e compreender a prática profissional, registrando informações que permitam refletir crítica e melhoria contínua, né? Alguns objetivos específicos, como compreender o contexto, identificar a dinâmica do ambiente, né? O perfil dos alunos. Aqui, no caso, não é aluno e cliente, isso aqui, no caso, é a equipe gestora que vocês vão estar observando, tá? Observar as práticas profissionais, relacionar teoria e prática, desenvolver habilidades de registro, coletar informações de forma organizada e sistemática e refletir sobre a própria prática. Preparar-se para as futuras intervenções e tomadas de decisão. Aí nós temos aqui também. Opa! Saiu aqui, gente, peraí. O que aconteceu? Aqui. Ah, tá aqui. E aí nós temos um fórum de discussão, eu deixei lá vale um ponto, uma pergunta para vocês estarem respondendo. Essa pergunta, eu vou passar ela aqui para vocês, que é a seguinte pergunta aqui, ó. Com base nas técnicas de registro estudadas, que é o que nós vamos estudar hoje, anotações, diário de campo e relatórios, como você acredita que cada uma dessas técnicas, pode contribuir para a observação e análise da prática profissional durante o estágio? Qual técnica isso aí é uma pergunta, qual técnica você imagina que será mais útil para relacionar teoria e prática? E por quê? Então, aqui são três, para você ganhar um ponto, são três respostas, né? A primeira, a segunda, qual que é a técnica, e o porquê. Então, você vai justificar por que você escolheu. Por exemplo, anotações, que vai te ajudar na elaboração do relatório, e aí você explica por que você escolheu, por exemplo, anotações, ou diário de campo, ou um relatório, enfim. Você vai estar respondendo isso aí. Já tem algumas pessoas que começaram a responder, né, antes da aula, mas agora vocês vão ter mais facilidade para responder depois que assistirem essa aula de hoje. E aí nós vamos para aqui. Acho que aqui as orientações, né? Aqui nós temos as orientações do estágio. Vamos lá. Qual que é o objetivo geral do estágio? É vivenciar e compreender as práticas de gestão e coordenação pedagógica no ambiente escolar, com ênfase
na análise crítica das funções administrativas e organizacionais da instituição de ensino, além da leitura e interpretação de documentos normativos escolares. Isso aqui, gente, está muito ligado ao roteiro. A gente vai ter lá na frente uma aula só sobre as fichas e depois uma aula sobre o template do relatório, que é o esqueleto do relatório, né? Que vocês vão estar elaborando no final do estágio, que é como se que tem valor de prova, né? De avaliação final. Bom, apresentação na escola. Então, a primeira coisa quando vocês chegarem na escola é o quê? Se apresentar formalmente à equipe gestora da escola. Então, é muito importante que se vocês vão fazer o estágio à noite e a escola começa às 19 horas, as aulas, é importante que vocês cheguem juntos, a equipe, a dupla ou o trio, chega os três juntos e se apresentem juntos. Não chega um, depois o outro, aí um se apresenta, depois o outro chega e se apresenta. Enfim, então, chegando, a primeira pessoa que vocês têm que procurar na escola é o gestor ou a gestora, para vocês se apresentarem formalmente, que são a equipe de estagiários, né? Que estão lá, e qual o objetivo, que é o primeiro turno do estágio. Quando for no segundo, vocês vão fazer a mesma coisa, mas aí vocês já vão procurar a pessoa que vai estar acompanhando vocês no estágio. Aí, vocês vão aqui explicar os objetivos do estágio, solicitar autorização para acompanhar as atividades da gestão durante o estágio, que vão ser 4 turnos, né? Vocês vão precisar acessar documentos institucionais, então, vocês precisam da autorização de quem? Do diretor da escola. E aí, vocês vão registrar os dados da instituição, o nome completo da escola, a localização, onde é que ela fica, o endereço, o bairro, a cidade, né? A modalidade e a etapa de ensino ofertadas, o breve histórico e a missão da escola, a estrutura organizacional e a quantidade de alunos. É sempre importante vocês saberem aonde vocês estão, para vocês, sabe, e uma das informações importantes é quantos alunos tem nessa escola. Qual é a oferta dessa escola, né? Então, essas informações farão parte da introdução do relatório de vocês, que é essas informações aqui de cima. O relatório, o nome da escola, quantos alunos tem nessa escola, qual é a modalidade que ela oferta, né? Então, observação, número 2, observação das práticas da gestão e coordenação. Durante a permanência na escola, observe e registre as seguintes ações. Como ocorre a organização da rotina da escola? Toda escola tem uma rotina, então você precisa conhecer essa rotina da escola. Inclusive, tem essa rotina estruturada, tá? Tem um documento que diz como é a rotina da escola. Então, quais são as funções administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela equipe gestora? Como a coordenação pedagógica apoia os docentes e acompanha o processo de ensino-aprendizagem? Aqui, ó, você vai ver função administrativa, você vai ver função pedagógica. Quando você for ver função administrativa, você vai estar falando com o gestor, com o diretor da escola ou com o vice-diretor. Quando você for ver a parte pedagógica, você vai estar falando com o coordenador pedagógico, né? Para entender como ele trabalha, como que esse apoio que ele dá para os professores, né? Nas aulas desses professores, como ocorrem as tomadas de decisões, o planejamento e as mediações de conflito. Então, essas são perguntas que vocês vão estar no caderninho de vocês, para vocês terem aquele roteirozinho, onde vocês vão ter que, de alguma forma, obter essas informações da equipe gestora da escola que vocês estiverem estagiando. Então, que ações são realizadas em relação à formação continuada dos professores, tá? Então, essas observações devem compor a seção atividades realizadas do relatório. Aqui, gente, tem quase que o esqueleto do relatório. Não é o esqueleto porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas aqui tem toda a estrutura do relatório. Com a resposta dessas perguntas, vocês já estão praticamente escrevendo o relatório final de vocês, tá? Então, é importantíssimo vocês baixarem isso aqui lá da plataforma, imprimirem e tá escrevendo e sabendo isso aqui de cor e salteado, viu? Então, a parte 3, participação em momentos coletivos. Se possível, participe de reuniões da equipe
pedagógica, conselhos de classe, planejamentos ou outros momentos coletivos. Então, aqui é importante, ó, você saber, se você participou de uma reunião, ou de um conselho de classe, ou de um planejamento, você tem que colocar lá o tema da reunião, quem participou dessa reunião, quais foram as decisões, né, tomadas e qual o papel do coordenador ou do gestor nesse espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém falou alguma coisa aí sobre o áudio? Meu áudio está aqui no máximo. Ah, tá, ok, muito bem. Então, isso aqui também inclua esse relato também na seção atividades realizadas do relatório. Então, tudo que vocês realizarem de reuniões, vocês vão colocar essas informações, qual foi o tema da reunião, que é a pauta, quem participou, quais as decisões que foram tomadas, que são os encaminhamentos, e qual o papel do coordenador ou do gestor nesse espaço, tá? E aí, isso vai compor lá o relatório de vocês no campo atividades realizadas. Esse lá está disponível tá, isso aqui é um documento, está em PDF, está lá na rota, tá? E aí vocês podem, está disponível para vocês já. Vocês vão baixar, imprimir e vão estar com ele em mãos, tá? No caderninho de vocês, que é importante cada um ter seu caderno e levar o seu caderno. Então, solicite acesso aos seguintes documentos e elabore uma análise crítica de cada um. Quais são os documentos que vocês vão pedir? O PPP da escola. É importante que você vai dizer, o PPP está disponibilizado de que forma? Ele é físico, né, impresso, ou ele é digital? Quem é o responsável pela coordenação do PPP na escola? Que é o projeto político-pedagógico. Todo ano eles elaboram um PPP da escola, que é tudo que eles vão realizar durante aquele ano. Então, a divulgação das ações do PPP para a comunidade escolar, como ocorre essa divulgação? Quer dizer, todo mundo sabe o que tem de planejamento na escola para esse ano de 2026? Todo mundo mesmo. São todos os alunos, né? Os servidores, os funcionários da escola. Então, quais os principais desafios enfrentados pela gestão de acordo com o PPP? Essa é uma observação que vocês vão fazer, uma observação direta. Em qual etapa se encontra o PPP atualmente? Então, na hora que você estiver lá estagiando, qual é a etapa? Ele está em construção, ele está em revisão, ele está em avaliação ou ele está sendo implementado? As ações da escola são, em geral, voltadas para a aprendizagem dos alunos? O PPP apresenta propostas que estimulem os alunos a busca de novos conhecimentos? Como os familiares são atendidos segundo o PPP? Então, além disso, vocês vão estar analisando as bases teóricas e a estrutura do documento, a missão, visão e valores da escola, a metodologia de ensino que eles priorizam e utilizam, quais os pontos fortes e as sugestões de melhorias, né? Esse aí já é a sua análise crítica em relação ao documento. Isso não vai estar explícito lá, é você que vai fazer essa análise e escrever no seu relatório. O regimento interno, são as normas de convivência, são as regras e as sanções, direitos e deveres de estudantes, professores e demais membros da escola, isso tudo vai estar no regimento interno. Mecanismo de resolução de conflitos, como os princípios do regimento são colocados em prática. Então, vocês viram, é o PPP, o regimento interno e o Estatuto da Associação de Apoio, que são esses 3 documentos que vocês vão estar analisando. Vocês vão conhecer esses documentos e vão analisar. No Estatuto da Associação de Apoio, que é a APM, ou equivalente, pode ser que tenha outro nome, analisa os seguintes aspectos: os objetivos e a estrutura da associação, a forma de eleição e o mandato dos membros, a participação dos membros da comunidade, porque isso aí vai variar, tá, gente, de escola para escola. É praticamente o mesmo, mas varia. A legalidade, a vigência e a articulação com a gestão escolar. Bom, essas análises devem compor a seção Análise e Observações do relatório nos subtítulos 3.1, 3.2 e 3.3. No 3.1, vocês vão falar do PPP, no 3.2, vocês vão falar do regimento interno, né, da escola, e no 3.3, vocês vão falar sobre a associação de apoio.
como ela é composta, quantas pessoas compõem, né? Quais são os membros, qual o mandato dele por 1 ano, 2 anos, 4 anos. Então, tudo isso vai estar no regimento da associação. E aí você vai refletir, que aprendizagens foram mais significativas nesse estágio? O que você pode compreender sobre o papel da gestão e da coordenação pedagógica? Que sugestões você faria para aprimorar os documentos ou as práticas observadas? Então, primeiro no relatório, você vai dizer, né, tudo que você viu, e depois tem as partes que você vai fazer na análise, mas isso aí nós vamos ter uma aula só para isso, tá? E a reflexão, em considerações finais, você vai fazer a sua reflexão pessoal. Você vai finalizar o seu relatório com uma reflexão sincera sobre o que você aprendeu sobre gestão e coordenação, quais os desafios que você enfrentou durante o estágio, que contribuições essa vivência trouxe para a sua formação docente. E isso aqui, gente, é importante frisar para vocês que é individual. Vocês vão estar em trio ou em dupla, mas vocês vão fazer de forma individual, tá? Vai ser lá na reflexão pessoal do relatório. Muito bem. Agora nós vamos para os nossos slides de hoje. Aqui eu já falei que é a aula 7, o objetivo da aula eu já falei também. O que vocês vão observar também nós já falamos naquele documento de observação. Esses slides também já estão lá na plataforma disponíveis para vocês, tá? As técnicas de registro, aqui a gente vem dizendo anotações, que registrar decisões. Então, tudo que você anotou é uma técnica. Registrar as decisões, que são os encaminhamentos, as informações importantes e as situações observadas nas reuniões. Isso aqui tudo vocês vão estar fazendo no caderninho de vocês. Diário de campo, porque senão, se vocês não tiverem essas anotações, vocês não vão conseguir fazer um bom relatório. Se ficar só ali no que está vendo, depois pode esquecer. Então, diário de campo, detalhar a dinâmica das reuniões, observar sobre a gestão e reflexões pessoais, e os relatórios é consolidar todas as observações sobre a atuação da equipe e das atividades do estágio, incluindo a análise crítica de vocês. Nas anotações, você tem registros imediatos dos fatos relevantes, você vai usar palavras-chave e abreviaturas, isso aqui a gente não vai analisar, vocês vão fazer e é de vocês, vai ajudar vocês no relatório. Então, lá você não tem que se preocupar com um erro de português, lá você tem que estar atento aos detalhes, para você estar escrevendo tudo que você observou, porque depois você pode estar conversando com o colega e trocando ideia com o colega que fez as anotações dele, né? Então, não fica só um para anotar, todo mundo anota o seu. O diário de campo é um registro detalhado e reflexivo das observações, ele tem uma estrutura, né? Ele tem data, horário, local. Você vê que qual a diferença das anotações? Anotações você pode colocar só uma palavra para te fazer lembrar uma situação que você viu lá na escola, né? E não tem uma estrutura. O diário de campo já tem uma estrutura, você vai colocar data, horário, local, atividade que você observou, observações, interações, reflexão pessoal em relação com a teoria. Por isso que você vai escolher qual desses você vai utilizar no seu estágio, né? Então, no primeiro dia você pode usar só de anotação, no segundo dia pode fazer diário de campo, pode usar sempre diário de campo, pode usar sempre anotação, isso aí é da escolha de cada um, tá? Que vocês se sentirem melhor. Ou podem estar já fazendo um relatóriozinho com introdução, né? Quais os objetivos do estágio, descrição das atividades que vocês estão observando naquele dia, resultados e análise daquele dia, do que vocês viram naquele dia, né? Conclusão e sugestões e a vantagem. Qual que é a vantagem do relatório? É uma visão organizada e sistemática da prática que você fez lá naquele dia. Você vai ter 4 relatórios. Qual que é a vantagem do diário de campo? É que ele permite você fazer uma análise crítica e a aprendizagem ela é mais profunda. E qual que é a vantagem da anotação? É porque ela é rápida, é bem prática. Então, aí é de cada um que vai ver qual é o seu estilo, como que você gosta de fazer. As dicas para o registro eficiente é para você seja objetivo nas anotações e detalhado no diário. Evite julgamentos, registre fatos e comportamentos. Então, registrar fato é diferente de você estar registrando e já estar julgando junto. Registrar fato é
dizer o que você está vendo. Dia, horário e o fato em si, que é a situação, o ocorrido. Revise periodicamente seus registros, organize eles por data, por atividade ou por tema e mantenha a ética e o sigilo, para você não tá divulgando tudo que você viu e ouviu na escola que você fez o seu estágio. Lembra que você está fazendo um recorte. Você não está ali todos os dias, então pode ser que naquele dia você veja coisa que acontece todo dia, né? Enfim. Conteúdos a observar no estágio, gestão e liderança, planejamento e execução, interação com estagiários e estudantes, metodologia aplicada no estágio 2. Então, aqui, na gestão e liderança, você vai ver a tomada de decisões, a organização da equipe, como é que eles tomam decisão, se é centralizado, se é coletivamente, como que eles se organizam, a equipe gestora, como que eles distribuem as responsabilidades, se um entra na responsabilidade do outro, como é isso. As reuniões, organizações e atividades de supervisão, que é o planejamento e execução, né? A interação com os estagiários, orientações, os feedbacks, né? A mediação de conflitos e a metodologia aplicada, que são as estratégias de ensino e os recursos utilizados, e também a avaliação que vocês vão fazer. E aqui na reflexão, vocês vão ver a relação entre a teoria e a prática, que é aquilo que vocês falam tanto, mas acontece tal coisa, enfim. Então, exercício prático aqui para a gente hoje. Simulação de observação com a equipe gestora. Assista a uma reunião da equipe gestora, faça anotações rápidas sobre as decisões, orientações e interações. No diário de campo, registre as impressões sobre liderança, organização e estratégias aplicadas. E em grupos, discutam qual técnica de registro foi mais útil para entender a gestão e a supervisão do estágio. Isso aqui é uma coisa que vocês podem estar fazendo, né? Vamos lá, aqui nós temos as referências bibliográficas, que eu deixei aqui para vocês e lá também, e eu trouxe aqui um estudo de caso para a gente fazer agora, né? Então, durante uma reunião da equipe gestora da escola, o diretor apresenta o plano de atividades para a semana. Digamos que você já está lá fazendo o seu estágio e você participou dessa reunião aqui. O vice-diretor, anotem aí, sugere ajustes nos horários das aulas. O coordenador discute a distribuição de estagiários nas turmas. E o orientador supervisiona como os estagiários do estágio 2 de letras aplicarão as atividades em sala. Não é o caso de vocês agora, porque vocês estão no estágio 2, mas vai chegar nesse ponto aqui. Durante a reunião, surgem dúvidas sobre recursos pedagógicos e cada membro propõe soluções. Então, observa-se que alguns estagiários se mostram ansiosos e participativos, enquanto outros permanecem mais reservados. Quais são as instruções? Faça anotações rápidas sobre os seguintes pontos. Agora é com vocês. Quem são os participantes e suas funções? Quais as atividades realizadas e as decisões tomadas? Interações e comportamentos observados? Pontos importantes que merecem reflexão posterior? Diferencie entre fatos observáveis e interpretações ou impressões pessoais, e quais informações foram mais importantes registrar, né? Como organizar as anotações para facilitar a elaboração do diário de campo ou do relatório. Aqui é o estudo de caso, né? Vou deixar um pouquinho. Aqui, ó. Use abreviações ou dicas, né? Use abreviações para agilizar a escrita. Registre apenas o que é visível e concreto. Não invente sentimentos ou intenções. Foque em quem fez o que, quando e como. Esse é o foco de vocês, né? Quem fez, o que fez, quando fez e como fez. Sugestões de anotações rápidas. Por exemplo, aqui, D. O diretor apresentou o plano da semana. O vice-diretor propôs ajustes nos horários. Aqui eu já estou fazendo as anotações rápidas desse estudo de caso aqui, tá? Durante a reunião, a equipe gestora, o diretor apresenta o plano de atividade, peraí. Então, aqui a gente já está fazendo a solução daquele estudo de caso. Você anotando, D, que é diretor, apresentou o plano da semana. VD, vice-diretor, propôs ajustes nos horários. C, coordenador distribuiu
distribuição dos estagiários por turmas. O, que é o orientador, vai fazer a supervisão das atividades do estágio 2. E, que são os estagiários, aí observou, você colocou tinham dois ansiosos, tinha um participativo e um reservado. Aqui não tem julgamento, aqui você tem uma observação. 2 estagiários estavam ansiosos, um estava participativo e um estava reservado. Então, dúvidas sobre os recursos. Aí, soluções discutidas, né? Então, aqui é só uma sugestão de anotação rápida para vocês não perderem tempo durante o estágio. Modelo de diário de campo, data, horário, local e observador, que é o seu nome, tá? Todo diário de campo vai ter esse cabeçalho aqui. Descrição do contexto. Hoje participei da reunião da equipe gestora da escola, composta pelo diretor, vice-diretor, coordenador e orientador, que supervisionam o estágio 2 de letras. A reunião tinha como objetivo organizar as atividades da semana, discutir ajuste nos horários e supervisionar o trabalho dos estagiários e também foram abordadas dúvidas sobre os recursos pedagógicos. Pronto, aqui tem tudo, está descrito tudo o que aconteceu. Tem a pauta da reunião, tem dizendo quem participou da reunião, não tem julgamento, nada, é o diário de campo. E lá em cima tem a data, o horário, o local, que é o nome da escola, e o seu nome. E aqui nós vamos agora para a nossa conversa de todas as aulas. Vamos lá? Vocês já podem estar levantando a mão. Quem for falar primeiro. Eu só queria pedir desculpa pelo atraso. Cheguei agorinha, reunião, cansada. Sem problema não, querida. Vamos lá. Você quer falar primeiro? Quem quer falar primeiro pode levantar a mãozinha. Ficou alguma dúvida? Vocês vão falar um pouco hoje sobre a nossa aula de hoje, que é a orientação do estágio. Como vai ser esse estágio? São quatro. Nós temos no cronograma lá a data do estágio, tá, gente? Eu não me lembro assim agora de cabeça, mas tem um cronograma que já está disponível para vocês na plataforma, lá na apresentação da disciplina. Vocês podem abrir lá, apresentação da disciplina. Aí tem um cronograma dizendo todas as aulas, aula 7, tal. Aí o que nós vamos trabalhar? Aula 8, que, no caso de hoje. E tem a data, E tem a data lá, tá bom? Do estágio. Quem vai estar organizando o estágio com vocês é o professor Esley, tá? Ele que vai estar organizando a escola. Nossa, vai me ajudar bastante. E agora vai a Jade. Jade, pode falar, querida. Igual eu já estou lá na escola, né? Eu já posso fazer de lá, porque ela já é do 6º ao 9º. Ô, Jade, você pode fazer desde que você tenha colocado lá no form. Você colocou direitinho, quem vai com você, a escola, porque a gente vai ter que ter esse controle, tá? Ah, tá, ainda não. Só fiz com as meninas lá, aí vou colocar lá, então. Coloca, por favor. A gente precisa ter esse controle. De nada, meu bem. Vamos falar, gente, é importante vocês participarem. Essa é a melhor hora da aula, né? Suzana, no caso, a gente vai continuar fazendo no mesmo colégio que foi o primeiro estágio. Pode, não tem problema nenhum, pode ser no mesmo colégio, tá? Mas não pode achar que já está reservado, porque vocês fizeram no semestre passado, não. Vocês precisam fazer lá, assinar o forms, colocar o nome da dupla do trio, que pode ser que mudou, entenderam? Não pode achar que já está tudo ok, porque fizeram o semestre passado, não. Precisam estar só observando isso, tá bom? Mas pode ser com a mesma dupla, pode ser no mesmo colégio, não tem problema. O que vocês puderem fazer para facilitar a vida de vocês, facilitar a nossa também, tá? Rafaela, quer falar? Acabei de falar. Foi eu que acabei de perguntar. Ah, tá. Pode baixar a mãozinha, então. Vamos para a Suzana. Suzana.
Boa noite, professora. Boa noite a todos. Professora, a escola que tem que estagiar é somente se for estadual, não pode municipal. A municipal tem que ter convênio com a Unitins, tá? Aí só tem que verificar, e você verifica com o professor se esse município que você está querendo estagiar, se ele tem convênio com a Unitins. Se tiver, pode, porque alguns municípios têm, mas não são todos, tá bom? Tá, Então, tem que observar isso aí, Suzana. Por exemplo, Palmas tem. Aí eu sei que Palmas tem, mas os outros municípios eu não sei. Entendi. Eu estou tentando me alinhar com minha colega, a Ana Beatriz. Eu nem sei se ela está aqui na aula hoje. Ana, se você estivesse, manifeste. Ela está aqui. Ela é do Polo de Paraíso, mora em Sítio Novo, eu moro em São Miguel. Então, é a pessoa mais próxima que eu tenho de colega para fazer o estágio. No meu município, eu tentei fazer pela estadual. Eu tive um transtorno, um estresse muito grande ano passado. E aí eu resolvi conversar com a Ana para que eu pudesse fazer em Sítio Novo, que é a cidade dela, que ela já fez o estágio. E aí a gente quer formar essa dupla. Eu acredito que não há um problema da gente fazer dupla mesmo de polo diferente, correto? Sim. Você pode escolher sua dupla, você pode escolher a escola, mas você precisa preencher o form. Você preencheu o form, Suzana? Professora, eu ainda queria tirar as dúvidas que eu estava tendo sobre o assunto. Tá, mas agora você tirou as dúvidas ou ainda está com dúvida? Não, agora está bem tranquilo. Tá bom, querida. Então, tá. Pode baixar a mãozinha e vamos para a terceira. A terceira é a Ivonete. E a Jade pode baixar a mãozinha, Jade. Boa noite a todos, boa noite, professora. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo. A minha dúvida é porque eu vou fazer... Até esqueci o nome da menina. Ela e um rapaz. Aí daí, ela estava com essa dúvida e eu também. Aí sobre o preenchimento, se é o nome dos 3 componentes que vão fazer junto ou é só da gente que é para colocar lá? Gente, é assim, ó, as fichas são todas individuais, igual quando vocês fizeram o semestre passado. O que é junto? Junto é só a ida de vocês para a escola, para a gente otimizar os trabalhos da escola, lembra? Então, por exemplo, as fichas, cada um vai levar a sua, impresso, assinado, preenchido, né? Vocês que vão preencher e vão assinar. Lembrando que essas fichas vão ter que ser devolvidas para a Unitim, depois vocês vão entregar para o tutor. Ela não fica com vocês, vocês levam para a escola, porque o diretor vai ter que assinar, nós vamos ter uma aula só sobre as fichas, não vai ser hoje. E aí eu vou explicar direitinho para vocês, mas é tudo individual, relatório individual, preenchimento de ficha individual, as anotações de vocês individual. A única coisa que é junto é a ida de vocês para a escola. Então, hoje, na aula de hoje, o que é importante a gente estar, assim, atentos? Primeira coisa, quando chegar na escola, o que vocês vão observar, né? O que vocês vão observar? Porque agora, no semestre passado, você lembra que era 2 turnos, vocês observaram a estrutura física e os documentos, só. Agora já foi um pouco mais, porque agora vocês vão participar. Vocês precisam observar a equipe gestora, vocês vão ver o que é que o diretor faz, vão assistir uma reunião do diretor, o que é que o vice-diretor faz, vão assistir reunião onde o vice-diretor participa também. Pode ser um conselho de classe, se der sorte. Então, se vocês derem sorte de ter vários tipos de reuniões diferentes, melhor, mais rico vai ser o estágio de vocês, né? Mas isso aí vai variar de escola para escola. E vocês vão estar observando o orientador educacional, o supervisor, que vai estar junto com vocês, porque o estágio é supervisionado, e vocês vão estar em sintonia, todos 3, assim, evitando, tendo aquele comportamento que eu sempre falo para vocês, viu alguma coisa que assim, chocou vocês, anota, não faça comentários na cidade do interior, as pessoas se conhecem, então vocês vão, isso fere a ética, né? Você está comentando o que você viu. Aí, às vezes, você comenta com o seu marido, mas, às vezes, o seu marido é cunhado com cunhado da diretora da escola que você está estagiando, né? Na cidade pequena tem muito disso. Todo mundo conhece todo mundo é compadre de todo mundo. Então, tem que ter esses cuidados, esse zelo com a informação, com o sigilo, daquilo que você viu, daquilo que você anotou, né? Porque quando você for colocar no seu relatório, você vai colocar de forma sistematizada,
você vai buscar, né, uma crítica, você vai colocar a sua observação, porque é um relatório seu, é uma análise crítica sua. Então, no momento que vocês forem estar preenchendo o que é fato, vocês vão colocar fato, mas vai ter lá nas considerações finais, onde vocês vão poder colocar aquilo que vocês acreditam que poderia melhorar, enfim, aí vocês vão dar a opinião de vocês, né? E aí, cada um, o cuidado que vocês têm que ter é de não ficar, uma perguntou e daqui a pouco a outra pergunta a mesma coisa, porque não estava prestando atenção, porque às vezes estava no celular, ou às vezes estava preocupada com alguma coisa, deixou um filho pequeno em casa. Então, assim, eu peço que na hora que vocês forem para o estágio, vocês, assim, vão de corpo e alma, deixa o telefone desligado, né? Seja aquela profissional, assim, espetacular, aquela estagiária que realmente diferente, né? Que está ali focada no presente, tá bom? Sim, entendi. Sobre que a senhora mandou, eu esqueci o nome, que é para a gente preencher. Não é ficha que fala, não, eu esqueci o nome agora no momento. O fórum? É isso. No fórum, para vocês responderem, tem aquela pergunta que eu li, né? Então, vocês vão responder qual desses registros vocês vão estar utilizando, que vocês mais gostaram. Da aula de hoje, nós falamos sobre anotações, nós falamos sobre diário de campo e nós falamos sobre relatório. Aí, vocês vão colocar na resposta daquela pergunta, vocês vão colocar assim, o que você gostou mais, de anotação? Aí tá, de anotação. Aí, tem uma pergunta antes disso que eu agora fugi, mas resumindo, vai ser isso. Você vai fazer sua escolha e vai responder por quê. Por que você preferiu a anotação? Aí você vai e responde por que você escolheu, tá? Vale um ponto, gente. É importante todo mundo preencher. Tem o prazo para fazer, que termina? Não, gente, lá vai ficar aberto, porque é da aula 7, vou deixar aberto, mas quanto antes vocês fizerem, né, melhor. O prazo é das notas mesmo, da gente tá colocando na grade de notas. Não, tá bom, então. Obrigada, professor. Nada, Ivonete. Agora a próxima é a Gabriela. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Deixa eu ligar. Tá, qual o seu polo? Eu sou de Pedro Afonso. Ótimo. Na verdade, a minha dúvida você já até sanou. É que o estágio passado eu fiz sozinha e dessa vez eu vou me juntar com uma outra dupla, agora vamos ser um trio, e a gente vai fazer uma outra escola. Aí eu tinha essa dúvida, mas já foi sanada com base acho que na outra colega, que você respondeu há pouco. Ô, Gabriela, então me conta aqui uma coisa. O que você gostou mais da aula de hoje? Do registro, do diário de campo ou do relatório? Eu gostei do relatório. Eu me identifiquei mais com o relatório. Condiz mais, porque assim, eu gosto de escrever. Né? Eu acho que, para mim, é mais objetivo o relatório. Pronto, perfeito, tá? Obrigada. Obrigada, aí, boa noite. Boa noite. Aí você... Professora, ficou mudo. Desculpa. Não estou te ouvindo. Agora, tá bom. Agora estão me ouvindo, né? Eu estou falando assim, ó, para vocês sempre lembrarem de levar um caderno. Um caderno, não importa se esse caderno é bonito, se é feio, um caderno seu, do seu estágio. Esse caderno é só seu. Vocês vão ver na educação, quem já é da educação vai me falar, ou se a pessoa não tem. Na educação, a gente tem esse hábito de ter um caderno. Onde vocês forem, tanto escola quanto reunião na Secretaria de Educação, vocês vão ver que as pessoas andam com seus caderninhos, anotando. Então, a gente anota tudo que acontece ali, por quê? Por causa dos encaminhamentos. E essa anotação fica como uma ajuda à memória, para a gente depois lembrar o que foi feito de encaminhamento, para a gente colocar depois na agenda, com as datas do que vou ter que dar uma devolutiva no dia tal, horário tal. Então, já vão acostumando agora, no estágio, de ter o seu próprio caderninho. Você vai ver que no final do curso,
você vai ver aqueles cadernos, aquelas anotações, e você vai lembrar o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu nas observações. Que lá atrás, no primeiro semestre, no segundo, no primeiro ano, você estava bem assim, escrevendo, e agora você já escreve por códigos, você já coloca uma palavra que lembra tudo. Então, se eu pegar o seu caderno, não vou entender quase nada, dependendo da sua experiência de trabalho. E tem outras pessoas que, né, como a colega Gabriela falou agora há pouco, Gabriela, que gosta de escrever. Então, aí você vai ver aquelas anotações, aquele caderno que é cheio de informações, que também é bom, porque a gente vai, né? Mas isso aí vai do perfil de cada um, tá? E não tem nenhum problema escrever mais ou menos. O importante é que você depois se encontre nas suas anotações, né? Ivonete já falou, ou continua com a mãozinha levantada? Aí, Jennifer. Já falei, professora, vou baixar a mão, desculpa. Obrigada. Jennifer. Boa noite. Boa noite, pode abrir sua câmera, fala de onde que você é. Sou do Polo de Itaguatinga. Abri a câmera, não apareceu, não? Não, ainda não. Deve ser na internet. Professora, eu queria perguntar se pode fazer o estágio com 4 pessoas. Ah, você já tinha me feito essa pergunta, né? Já. Eu acredito que você vai colocar no Forms as 4. Eu acredito que não vai ter problema. Mas você, coloca lá na observação do Forms, por que vocês querem fazer em 4? Deve ter algum motivo, né? Uhum. Aí você Tá bom. escreve lá o motivo, que aí, vamos ver, eu acredito que não vai ter problema, não. Tá bom, obrigada. Não vai deixar outra pessoa sozinha para ficar os 4 e na mesma cidade ter outra pessoa que está sozinha, não, tá, gente? Tá bom, obrigada. De nada. Próxima. A próxima tá a Deusirene. A Deusirene já falou, não sei se ela quer falar de novo, está com a mão levantada. Não, eu só queria tirar uma dúvida, assim. Como eu sou do Polo de Xamboá, né? Mas só que eu moro aqui em Augustinópolis, aí eu sempre estagiei aqui na escola de Augustinópolis mesmo. Pô. Aí eu coloquei lá os nomes das escolas. Ainda não foi dito ainda pra gente onde a gente vai, né? Uhum. Não, você coloca na mesma escola que você fez no semestre passado. Eu coloquei já preencher aquela ficha que veio pra gente botar o nome de 2 escolas. Pronto. Não é isso? É. Aí, ainda vocês ainda não mandaram de volta pra gente, só pra saber pra onde a gente vai ainda, né? Não, mas vão respeitar a primeira opção, tá? Só não vai a primeira opção se tiver algum problema. Mas aí no seu caso, que você já fez semestre passado, não teve problema, não vai ter problema, não. Eu acredito que não, tá, Deslene? Aí se tiver alguma colega aí disponível a fazer comigo aqui em Augustinópolis também, quiser vir, a gente está aqui disponível. Tá, já coloca lá no seu grupo do WhatsApp para alguém se conhecer. Se alguém for do seu município, já vocês se juntam, tá bom? Aí, agora a Andréa Luísa. Boa noite a todos. Pelo que eu entendi, essa etapa de estágio, ela é bem mais participativa, a gente vai poder entrevistar as pessoas, né? E se por acaso essas equipes tiverem momentos distintos que a gente, por exemplo, tenha que acompanhar 2 horas num turno e 2 no outro turno, como é que a gente se organiza para isso? Que não dá para ficar as 4 horas naquele turno. Não, eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir novamente? Por exemplo, vai ter um conselho de classe que eu poderia participar. Ele vai demorar 2 horas. E tem uma outra reunião importante que não é nesse dia e nesse horário, é num outro turno. E eu tenho que ficar 4 noites ou 4 tardes, vamos dizer assim. Seriam turnos de 4 horas, né, na escola. Certo. Não podendo ser esses blocos de 4 em 4, tem como fracionar um pouco mais? Para estar assim. num importante? O que é importante, o que vocês não podem, vocês podem se organizar, o que vocês não podem por exemplo, digamos que o seu turno é à noite, aí
lá nesse seu turno você descobriu que vai ter uma reunião super importante no dia seguinte de manhã. Vocês estão em 3. Aí, estou supondo, né? A gente está supondo aqui. Aí vocês estão em 3. Aí uma pode, 2 podem, a outra não pode. As duas que foram, vão computar como estagiário naquele momento, participar da reunião. Aqui não foi, não pode. Não pode colocar que ela não pode pegar as suas anotações e considerar que ela também, porque ela está indo os 4 turnos junto com vocês. E vocês pegaram esse conselho de classe que foi de manhã, digamos que vocês vão 4 noites, né? Aí, nessas 4 noites, vocês vão os 4 noites normal, das 19 às 22 horas. E aí teve uma reunião que foi de manhã, que vocês acham que é importante participar. Pode participar, não tem problema não. Não tem problema. Aí, se quiser contar essas horas da reunião e tirar dessas aqui da noite, também pode, não tem problema, porque você vai contar 4 horas por cada noite, né? Um exemplo, cada turno, são turnos, né? Então, o turno são 4 horas. Nessas 4 horas, você pode fracionar? Pode, desde que vá o grupo. Vocês não podem desorganizar a dinâmica da escola. Por exemplo, aí uma vai, as outras não vão, depois as outras vão no outro horário. Quer dizer, aí a escola vai receber 3 pessoas de forma desorganizada. Não pode, entendeu? Por exemplo, é um grupo de estagiário que a escola vai se organizar para receber esse grupo, que esse estágio é supervisionado. Então, se você vai participar, vai ter um supervisor te acompanhando, um coordenador, um orientador, né? Vai ter uma pessoa da escola te acompanhando vocês. Então, vocês precisam se organizar, porque eles vão também se organizar para estar com vocês nesses turnos, entendeu? Agora, pode fracionar? Pode, desde que todo mundo possa ir. E a gente poderia pedir para a escola criar um momento para a gente fazer tipo uma entrevista com 3, 4 desses gestores para facilitar um pouco, porque a dinâmica deles é muito grande, para a gente obter algumas respostas e depois só ficar observando? Com certeza vocês devem fazer isso, devem entrevistar o diretor, o vice-diretor, quem vocês puderem entrevistar é ótimo. Fazer perguntas, como é que é feito o trabalho dele, porque você vai ver uma coisa no PPP, até para vocês analisarem. No PPP, você vai ver lá ações do coordenador, que de repente, numa entrevista, ele vai se entregar, vai dizer que faz outra coisa, por exemplo. Às vezes ele vai falar que faz coisa que é do orientador, e o orientador pode estar fazendo coisa que é do coordenador, e aí vocês vão colocar lá na análise crítica de vocês, que vocês perceberam isso. Isso é a diferença da teoria e da prática, porque na teoria vocês aprenderam o que faz um diretor, o que faz um vice-diretor, o que faz um coordenador, qual o papel de cada um, a função de cada um, vocês aprenderam isso, aí vocês vão olhar que nos documentos também está a mesma coisa que vocês aprenderam nas aulas, e vocês podem observar que na prática isso está diferente. E aí é onde vai a riqueza do relatório de vocês, entendeu? É onde vocês vão colocar a validade do que vocês estão observando. Que isso aí é uma coisa. Outra coisa é participar da reunião e observar a postura deles na reunião. São observações diferentes. Eu preciso ter uma cópia desse PPP, um papel? Normalmente ele é bem grande, então, se ele tiver disponibilizado digital, é um documento público, e se eles quiserem te fornecer, você pode ter esse PPP para você poder levar, não tem problema. Agora, imprimir ele vai ser muita página. Leva um pendrive, salva no pendrive, ou pede para mandarem por e-mail, para o seu e-mail. Evita de pedir assim, manda para o meu e-mail, para o meu. Pega uma para ser a líder do grupo, para mandar para o e-mail dela e ela reencaminhar para os colegas. Assim, tentem dar o mínimo de serviço para a escola, porque a escola ficar feliz em receber vocês. Tenta ajudar a escola no momento que vocês estiverem lá, para vocês não atrapalharem, né? A rotina da escola. E eles ficarem felizes também com a presença de vocês, né? Tá bom, André? Uma dúvida. Foto, filmagem e gravação de áudio. Olha, não é recomendável, mas se vocês quiserem, se vê que não vai atrapalhar, se for confortável, se o diretor permitir, aí vocês podem, enriquece o relatório de vocês, mas não é uma coisa assim,
por conta da ética, tem que tomar cuidado com esse tipo de registro. Vocês viram que o registro aqui que eu coloquei tudo é de anotação, né? A gente recomenda que vocês anotem, que vocês escrevam, e evita para depois, não, sei lá, essas fotos, vocês têm toda uma questão aí de imagem, de sigilo, de dados, vocês não podem deixar vazar dados sensíveis, né? Então, vai que vocês descobriram numa reunião que aquela escola está com alto índice de usuário de droga, meninos, ou então com o bullying, está tendo muito bullying naquela escola e tal. Então, cuidado com esses dados sensíveis. Esses dados não podem ser divulgados, né? Esses dados têm que ser, eles têm que ter, vocês têm que guardar eles nos registros de vocês e guardar, assim, em forma de sigilo. Não pode estar saindo divulgando informações, porque vocês podem, sei lá, é perigoso, pode até responder processo. E aí o diretor fala, não falei isso. Aí você, mas eu tenho uma gravação. Aí o juiz não aceita a gravação. Enfim, é perigoso, é importante vocês se resguardarem. Vocês estão indo para uma instituição, né? Essa instituição, e vocês estão indo porque tem um convênio formal da Unitins com o governo, né? E que permite que vocês tenham acesso a tudo isso, mas tem todo um monte de regras lá nesse convênio e que vocês, às vezes, não leram, não conhecem, e que é importante vocês terem todos esses cuidados, tá? O menos é mais. Ou seja, Andréia, não. Tire só as fotos. Tira só as fotos, não grava nada, não. Eu, como aluna de doutorado, eu não gravo nada, porque eu tenho medo, depois vaza alguma coisa e aí estou enrolada, entendeu? E aí, quem teve aqui, teve uma pesquisadora e tal, eu não faço. Mesmo quando o professor autoriza, eu não faço. Então, me resguardando, né? Não, só dar uma... comparado com o estágio do semestre passado, eles não ficam confortáveis, né? Com a presença da gente já é mais impactante. Aí você imagina, a presença da gente, uma pessoa diferente, analisando a rotina deles, e ainda mais gravando, aí, sinceramente, eles não vão se sentir confortáveis. Não, e a escola já tem essa só recebe pancada, então é só crítica, né? E já tem toda aquela dinâmica que é complexa, que é tanto problema, é uma roda de problema, que eles estão o tempo todo apagando fogo, enfim, quase não conseguem fazer o trabalho deles de tanto problema que vai surgindo. Então, é melhor não. Obrigada pela contribuição, Gabriela. A próxima é a Jennifer. Respondeu, André? Você ainda quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo, obrigada. Por nada. Agora a Nilcelene. Boa noite. Isso. Qual que é o seu polo? Xambioá. Boa noite, professora e colegas. Querida. Professora, minha dúvida em relação a esses conteúdos a observar no estágio. Estou acompanhando a reunião pelo celular e o conteúdo aqui no computador, para ficar mais fácil para mim. Então, assim, diz aqui, gestão e liderança, tomada de decisões. A gente vai fazer perguntas para eles ou só analisar, observar, como diz o próprio... como diz aqui, né, observar no estágio. A gente vai fazer perguntas ou somente observar as decisões que eles tomam na secretaria ou na escola completa? Tipo, um aluno brigou, um aluno fez... Desculpa, um aluno fez bullying ali com o outro. Aí eu vou observar o que esse diretor ou coordenador fez, a decisão que ele tomou, eu vou perguntar e tudo mais. Olha, no momento que você vê uma situação, você não vai intervir em nada, você só vai anotar. Se você tiver a oportunidade de entrevistar o coordenador e quiser perguntar, vocês têm algum programa que é voltado para combate ao bullying? Qual que é a política de vocês? Você pode fazer essa pergunta para qualquer um dos gestores, mas no momento adequado, não no momento que você acabou de assistir, porque você não pode fazer nenhum tipo de intervenção, é um estágio de observação.
Então, por exemplo, na reunião, foi boa sua pergunta, Nilcelene. Por exemplo, na reunião que vocês vão participar, vocês não têm que falar nada, absolutamente nada. O máximo é se alguém falar para vocês assim, nós temos aqui a presença de 3 estagiários, vocês só vão balançar a cabeça ali, que estão presentes. Mas se alguém falar, o diretor, alguém que está na reunião, falar, por favor, se apresentem, vocês só vão falar o nome, qual curso que vocês fazem e qual período que vocês estão. E basta, mais nada. Não vão dar opinião de nada, não vão falar nada, porque é um estágio de observação. Evita fazer qualquer tipo de comentário para não ter problema para vocês, tá? Tá. Então, se vocês forem amigos do diretor, amigo do coordenador, porque é essa linha tênue aí, que é sutil, é que faz a gente entrar numas frias, sabe, gente? É quando a gente conhece, aí você solta aquele comentário inocente e que vai render lá na frente um monte de coisa. Porque é aquilo, a escola fica armada mesmo, ela é uma pessoa estranha que está ali como se estivesse fiscalizando, né? Colocando o dedo na ferida ali, entendeu? Isso mesmo. Então, professor, esse estágio é somente de observação, perguntar quase nada. Não, a pergunta vocês só vão fazer no momento que vocês estiverem entrevistando. Foi isso mesmo, quase nada. Isso, aí vocês vão perguntar, mas baseado no que vocês observaram. Vocês viram 3 documentos, vocês viram o PPP, que são as ações do ano. Vocês podem observar alguma coisa no PPP que vocês queiram perguntar. Tem essa ação aqui que eu achei interessante, eu gostaria de ver com o coordenador, como que ele faz essa ação? Aí você pode, no momento que estiver entrevistando o coordenador, você pode fazer a pergunta, né? Olha, eu vi tal ação, tal, que vocês fazem no dia da família, da comunidade, me fala um pouco sobre essa ação, como é que acontece aqui e tal. E aí você toma nota daquilo, porque não ficou claro para você lá no PPP, e aí você quer saber um pouco mais, aí você pode perguntar na entrevista, que vamos chamar de uma conversa. Vocês vão ter uma conversa com o diretor, uma conversa com o vice-diretor. Essa conversa deve ser uma conversa marcada, com horário, com o que você vai falar. Não, eu só quero saber sobre o seu papel aqui na escola, porque faz parte do meu estágio e tal. Então, é sobre isso. Então, você já adiantou a pauta, quanto tempo você vai durar essa reunião com ele, né? Eu gostaria de falar 10 minutos com o diretor, 10 minutos com o vice-diretor, 10 minutos com o coordenador, 10 minutos... Então, com todos eles juntos, nós vamos ficar meia hora com todos eles juntos. Um exemplo, estou dando um exemplo. Cada um vai fazer a sua organização, né? Então, você já fala com o supervisor para ele fazer esse agendamento, e aí vocês vão lá e realizam a entrevista, que não precisa ter nome de entrevista. Podem falar, olha, é uma conversa, a gente quer ter uma conversa com o diretor para enriquecer o nosso relatório, para não ficar só uma coisa de documento. A gente quer ter uma conversa com ele, para saber sobre a função dele, o que ele faz na escola. Pronto. Tá ok, obrigada, professora. Eu que agradeço. E na entrevista, vocês escutem mais do que perguntam. Não fica perguntando muita coisa, não. Fica escutando qual o papel dele lá, o que ele faz, quanto tempo que ele fica na escola. Façam perguntas assim mais abertas, né? Mas que vai dar uma visão para vocês, geral, do que como é que ele se vê naquela função, né? Tá ok. Tá? Tá ok, obrigada. Obrigada, Nilcelene. Agora, a Beatriz. Oi, professora, boa noite. Boa noite, querida. Eu queria saber, tirar uma dúvida. Polo? Eu sou no Polo de Paraíso, mas eu resido aqui em Sítio Novo. Ah, tá. Eu gostaria de tirar uma dúvida na hora de preencher o forms lá. Como eu vou fazer em dupla com a Suzana, ela é de outro polo que eu. Uhum. Aí, na hora de preencher, eu coloco o meu polo ou o dela? O seu no seu, o dela no dela. Então, eu preencho o meu... Não, no Forms, é uma pessoa só que vai preencher. Aí, no lugar que tiver polo, você vai marcar os 2 polos. Ah, entendi. A gente consegue marcar essa opção, né? Consegue. Se, por um acaso, não conseguir, mas consegue. É para conseguir. E esse menino lindo aí? Oi, linda. É a minha filha, a minha cara. Você é linda. Fofinha. Ah, tá certo. Deixa eu te falar. Então, lá você vai colocar o seu polo e o dela. E nas fichas, vocês vão colocar, cada um coloca o seu polo. Entendi. Tá bom? Era só isso mesmo. Tá. Obrigada, Tchau. boa noite. Obrigada a você, boa noite.
Próxima é a Tainara. Tainara, eu já sei que é de Pedro Pedro Afonso. Afonso. Isso, minha querida, boa noite. Professora, é rapidinho. Pode É abrir só sua assim, câmera, Tainara. Deixa eu ver como é que você tá chique hoje. professor, hoje eu estou mais reservada um pouquinho, mas é só para confirmar, porque assim, eu me preocupo com o número de páginas, né, que eu sei que o relatório tem. Então, assim, questões de fotos não é obrigatória, né, professora? Não, mas nós vamos ter uma aula só sobre o relatório. Não se preocupa não, tá bom? Ah, Na aula combinado do então, meu relatório, vocês vão amor. tirar. Eu quero saber da aula de hoje. Qual foi a dúvida que você teve? Não, foi extremamente bem explicado hoje, não teve nenhuma dúvida, E professora. qual é desses registros que você mais gosta? De anotação, de área de campo ou de relatório? Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de anotação, eu gosto muito de relatório, de estar ali comentando, né, as práticas, os documentos, na verdade, de poder observar se o que está documentado, né, está sendo colocado em prática, porque muitas vezes na teoria é tudo lindo, né, mas na prática, inclusive, professora, no semestre passado que a gente estagiou, a coordenadora me enviou o PPP, ela me enviou pelo e-mail, e aí eu até compartilhei com o meu colega, o Benedito, e foi ótimo. A gente fez várias observações. Talvez eu acredito que esse ano já tenha o de 2026 mais atualizado, né? Isso. Você está falando do regimento? Do PPP. Ah, não, o PPP tem que ter de 2026. É, né? PPP, Todo ano atualiza, né? todo ano ele tem que ser atualizado, porque ele é das ações do ano. Ah, Entendeu? sim. Então, ele vai ter o PPP de 2026, o regimento interno vai ser também de 2026. Nós temos o regimento escolar que foi aprovado já pelo Conselho Estadual de Educação, é o regimento escolar de 2026. É bom vocês conhecerem o regimento escolar, tá? Além do regimento escolar, tem um regimento interno, né? Que a escola pode ter suas regras mais específicas, que não pode ferir o regimento escolar, mas pode ser uma regra assim mais específica para aquela, tipo o colégio cívico-militar, ele tem algumas normas e regras que são diferenciadas, né? A escola tem autonomia para estar fazendo isso. E vocês vão estar vendo também os documentos da associação de apoio, né? Como que é feita a eleição, como que é feito, que mandato que eles têm, quem é que está lá nessa associação, o que que eles fazem, né? E é muito importante vocês estarem observando, assim, se tudo naquela escola é transparente, se tem lá, se tem no mural da escola, se está dizendo quanto que eles gastam por mês de energia, quanto que gasta de água, quanto que gasta de material de expediente, entendeu? Quanto que eles recebem da secretaria. Isso tudo tem que ser amplamente divulgado. Todo mundo tem que conhecer, saber disso. É importante o relatório de vocês, tá? Pois é, professor, os alunos e os pais também, eles têm que ter conhecimento, né, desses... Sim, sim. Não, mas é isso, meu amor. Muito obrigada. Boa noite, Obrigada viu? por você, pela participação. Vamos agora para a Ana Beatriz, que levantou de novo. Quem mais? Que 38... Tá, diminuiu hoje, hein? Nós estamos sempre em 50 e poucos. Cadê os alunos? Ana Beatriz. Ana Beatriz baixou a mão. Quem quer falar agora? É que essa aula foi mais tranquila, porque ela é uma aula de registros, né, gente? Nós vamos ter aula depois só de fichas, vamos ter a aula depois só do relatório. Então, a gente vai ter a oportunidade de estar tirando essas dúvidas. Então, para finalizar a nossa aula, eu vou dizer para vocês que é para vocês. Quem não preencheu o forms, preencheu o forms, tá? Para vocês colocarem as duplas. Pode mudar? Pode. Pode mudar de escola? Pode. Pode mudar de dupla? Pode. Mas é importante vocês fazerem em dupla, ou trio, ou até aí tem um quarteto, né? Que pediu, que vai fazer juntos, deve ter uma justificativa boa, que elas estão querendo. E aí, o Forms está na plataforma. O Forms foi o link a Silvéria colocou no grupo de vocês. Vocês têm um grupo, né? E a Silvéria colocou o link lá, tá? Ele não está na plataforma, não. Eu vou até dar uma olhada, vou estar colocando ele lá para vocês, tá? Eu acho que nem precisa colocar ele lá, porque ele é
ele é passageiro, né? Se é só mesmo para a organização do estágio, é melhor estar o link lá. De nada. Edna, pode falar, querida. Edna Amaral. Boa noite, boa noite. Deixa eu abrir minha câmera. Eu não pintei os cabelos, não, mas tudo bem, professor. Pintada mesmo. A minha dúvida. Você é de qual Eu polo? sou de Xambioá. 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 A minha câmera não apareceu, não, a minha imagem não, né? Não, tá aparecendo um Nossa, computador. eu estou com problema no meu computador e tá Não tem aqui problema, fugindo. não. Então, deixa. Para outro dia. Deixa. Professora, a minha dúvida é a seguinte, eu estou rouca hoje. Eu entrei agora, 8h15. Hã? Tomou a vacina? Não tomei. Acho que isso aqui foi... Espera passar Nossa, essa garganta aí, fica boa e depois toma. Tem que tomar, viu, gente? Certo. Então, professora, eu já entrei, era 8h15, porque eu estava com visita. Ah, tá. Aí, eu observei a aula aqui, lá na plataforma, e eu não entendi bem. O estágio de observações, ele vai ser mais as funções administrativas da organização institucional, ou seja, esse estágio agora, ele vai ser um estágio de observação assim, dos documentos normativos internos da escola, é mais ou menos isso que eu não entendi, professora. Acho que é porque eu não assisti a aula. Não tem problema, não. Aí eu estou aqui agradecendo, a Andréia colocou aqui, a Andréia Luiza, o link, tá, gente, do fórum, está aqui nos comentários. Obrigada, viu, Andréia? Edna, é o seguinte, esse estágio agora é de observação da equipe gestora da escola. No semestre passado, vocês observaram estrutura física, documentos. Agora, vocês vão observar a atuação da equipe gestora na escola, tá? Então, vocês vão observar o que o diretor faz na escola, o que o vice-diretor faz, o que o coordenador pedagógico faz, o que o orientador educacional faz e o que o supervisor educacional. Se chegando lá, vocês encontram que na escola também tem um psicólogo, que é a equipe multi, o assistente o assistente social, né? Se perceberem que naquela escola tem uma equipe multi, vocês vão colocar a equipe multi também como equipe gestora, tá? E aí vocês vão estar sabendo o que eles fazem na escola, qual o papel de cada um. Aí vocês vão ver o que está escrito nos documentos da função deles, né? Vão observar o PPP, vão observar o regimento interno e vão observar a associação de apoio, né? Os documentos da associação de apoio, quem compõe essa associação. E vão participar de reuniões que esses profissionais fazem na escola durante o seu estágio. Digamos que não teve nenhuma reunião. É difícil, porque o pessoal da educação que mais faz é se reunir, viu, gente? É difícil, em 4 turnos, vocês não pegarem nenhuma reunião. Mas digamos que aconteceu e você não participou de nenhuma reunião. Ok, não tem o que ser feito, não teve reunião, né? Então, vocês vão fazer. Mas aí vocês vão colocar no relatório de vocês essas observações, quem é essa equipe, o que essa equipe faz, o que vocês observaram da equipe, né? Como que... A observação, nesses 4 dias, vocês vão observar esses profissionais, né? Da equipe gestora. Tá bom? Entendeu, Edna? Eu lá no primeiro estágio, professora. Edna, responde a sua pergunta. Você está com problema no som? Está cortando, é? Tá cortando. Nossa, acho que é a internet. Pois é, não, você sanou a minha dúvida, professora. Realmente é isso mesmo. É porque eu já entrei atrasada e eu não tinha pegado a história aí. Eu só estudei do caderninho, que o professor gosta de anotar, né? Que eu também gosto. Amanhã, inclusive, estou indo para Marabá para uma formação e já estou com o caderno pronto. Pronto. Boa noite. Boa noite. A próxima. Mais alguém quer falar? Me leva, Edna. Ó, tem alguém querendo ir com você, Edna. Vou levar todo mundo que quiser ir. Gente, então vamos... Deixa eu parar de gravar aqui. Mais alguma pergunta? Acostumada com a nossa aula demorando, essa aula hoje vai terminar mais cedo. Mas eu agradeço a participação de todos vocês, a presença de todos vocês. Hoje nós estamos num número menor aí, 32, mas, ó, lá na plataforma eu coloquei um videozinho bem interessante do YouTube para vocês estarem assistindo sobre anotações, né?
como anotar, é só mesmo para ter mais uma ferramenta para vocês. Lá também eu coloquei essas orientações que eu passei aqui para vocês, os slides estão lá, o roteiro da aula está lá, e tem também um artigo, eu sempre estou colocando um artigo lá, para vocês estarem lendo e contribuir com vocês, tá bom? Nessa jornada. Isso, bom descanso para vocês também. E agora eu vou parar essa gravação.